Veja nesse comentário meu, e que eu vou mostrar nesse escrito bíblico, como fica provado que todo religioso, de qualquer religião, todos os religiosos, eles negam Cristo, eles negam o Messias, todas as religiões, todas, os pentecostais, os neopentecostais, os católicos, os feiticeiros, os vuduzistas, os kardecistas, todos negam Cristo. E eles dizem que eu sou o falso profeta. Claro que eu não sou o falso profeta, porque não existe mais profeta no mundo desde o ano 70. Veja, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Preste atenção. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Você consegue entender isso aqui? Tá difícil, não? Isso daqui, Pedro estava falando para os judeus que estavam se convertendo à graça, porque o evangelho que Pedro pregou foi o mesmo de Jesus de Nazaré, o mesmo de Tiago, o mesmo de João. Foi o evangelho da circuncisão. Ele pregou as boas notícias do reino de Deus que estava próximo para os judeus. Então Pedro aqui estava falando que os judeus, eles iriam ouvir heresias, doutrinas contrárias, ensinamentos contrários a dos discípulos. E eles iriam negar Cristo, que os tinham resgatado das maldições das leis dadas a Moisés, das maldições da escravidão. Eles iriam negar. Eu pergunto a você, qual é o religioso que você conhece que não nega Cristo com suas práticas? Qual é aqueles que nega, por exemplo, o catolicismo, pratica a idolatria, pratica o batismo em bebê, em criança, pratica orações, pratica adoração em templos. Os pentecostais, os protestantes fazem a mesma coisa. Os feiticeiros praticam feitiçarias, sacrifícios de crianças, de animais, de outras coisas. Os espíritas vivem acreditando que o espírito de Samuel reapareceu para falar com Saul. Todas as religiões, todo tipo de religioso, ele nega aquele que resgatou. A mesma coisa dos judeus que estavam deixando Cristo, negando a graça de Cristo, e fazendo o quê? E voltando para o esterco de Moisés. Esse versículo aqui, se você não procurar fazer uma análise sintática dele, ter um entendimento dele mais espiritual, você não entende ele. Aí eles pegam isso aqui, a religião pega isso, sem a mínima sabedoria, pega esse versículo e traz para os dias de hoje. Tá vendo? Coloca, os desigrejados estão nessa situação. Como que eu estou nessa situação se a coisa que eu mais falo, mais digo, é do meu Senhor, que é o Espírito, que é o Cristo, que foi o Alfa e o Ômega, que é Elohim? Como que uma pessoa igual eu nega, sendo que Cristo não me resgatou de lugar nenhum? Porque eu não fazia parte do judaísmo, do farisaísmo, eu não fazia parte do legalismo de Moisés. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. É isso. Esses templos evangélicos, eles não praticam o dízimo, que nunca foi dinheiro. Dízimo não era das maldições de Moisés? Batismo nas águas não era a lei da purificação antes da cruz? Jejum, oração, buscar Deus em templo, não era preceitos de Moisés? E o que Pedro estava falando? Cristo resgatou os judeus daquela situação. E hoje em dia, os gentios que não foram resgatados,
praticam essas profanações, essas maldições dentro dos seus templos, dentro dos seus currais. E eles dizem, não, é você que é o falso profeta. Uma pessoa que todo vídeo eu falo do Deus que é o Espírito. Como que eu posso estar embutido nesse negócio aqui? Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Os religiosos não fazem isso? Não buscam obras, não buscam praticar obras antes da cruz? Com isso eles estão negando o quê? O sacrifício. Eles estão querendo tornar inútil aquele sacrifício. Está no mesmo pacote. Tá bom? Então quem é que anda renegando, quem anda desprezando, quem anda pisando no sangue que verteu da cruz? Não sou eu. São todos os religiosos. Todos. Não interessa a idade. Se for religioso, se buscar Deus em templo, se praticar feitiçaria, são todos estão negando aquele que os resgatou. Tá bom? Um beijo no seu coração. Peço a você que venha compartilhar, comentar. Se inscreve no nosso canal. Curte esse vídeo aí. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.